Fala galera, tudo beleza? Eu voltando aqui mais uma vez, trabalhar com vocês aqui as aulas de desenho, né? Já fizemos já uma aula de desenho, né? Tô tentando ter bem cuidado com isso, assim, vamos fazer com bastante calma, para que fique assim um conteúdo bem completo, né? Para quem tá acompanhando, eu quero que fique bem completo. A gente trabalhou com o entendimento de um ponto de fuga, construir o cubo com um ponto de fuga, né? Que a gente trabalhou até agora. Tem mais umas duas forminhas aqui que a gente vai trabalhar elas ainda, né? Eu estou com uma pirâmide, apesar de estar um pouquinho variada aqui num ponto. Tem essa pirâmidezinha aqui, mas tem bastante utilidade ainda, dá para a gente representar muito com ela. Tem um tronco de pirâmide aqui, uma pirâmidezinha menor aqui, uma filhotinha. Mas enfim, né? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que vou trabalhar mais um exercício. Eu acho que 3 exercícios está bom para cada aula, acho que é interessante. É legal se vocês também se dedicarem e desenharem, né? Porque eu acho que vai ter pessoas que vão estar acompanhando e vão dizer assim, mas está desenhando só forma geométrica. Mas, na verdade, tudo que você pensar em fazer e representar parte da forma geométrica. Porque minha intenção é fazer, tipo assim, é como se fosse um módulo. Esse aqui é um módulo. Esse é o módulo de desenho de perspectiva. Logo, logo vai entrar o módulo de desenho de observação. Aí depois vai entrar o módulo de começar a representar motivos, né? Sei lá, anatomia humana. Só quero trabalhar na anatomia humana, vou trabalhar só na anatomia humana. Quero desenhar, tipo, sólidos, sei lá, a natureza morta, paisagem, sei lá, construção, móveis, não sei, a gente vai trabalhar tudo que puder, mas agora, no início, esse é o primeiro módulo, assim, no módulo de desenho artístico. Eu lembro que nas aulas de desenho, lá na Escola de Belas Artes, ah, na matéria de desenho, principalmente na matéria de desenho 1, quando eu começava a aula, né, eu dizia aos alunos, eu dizia, olha, veja bem, o mais importante aqui não é, assim, porque o pessoal chegava na escola, queria já estar desenhando como um artista, fazendo coisas maravilhosas. Que não tem problema nenhum, porque lá tem os níveis de pessoas, né, de alunos. Tem alunos que chegava lá com nível de desenho assim, sei lá, tipo William Novaes, né? Nível A. Excelente, trabalhava bem pra caramba. Já tinha pessoas, sei lá, um João do nível B, aí já tinha Ciclano do nível C, Fulano do nível D. Mas todo mundo ali estava com qual a intenção? Aprender. Ir para a escola para aprender a melhorar a sua percepção visual, a sua noção da construção, da imagem, a sua volumetria, a colorimetria, você entender modelagem, entender o tridimensional para representar. Então, tudo era importante, né? Todas as aulas são importantes. Aqui, assim, essa é a ideia, né? Eu dizia sempre a todos os alunos, o mais importante não é todos os dias fazer um desenho lindo e maravilhoso. Não é essa a intenção. Não aqui e agora. Vai chegar um momento que eu vou pegar um papel A3, vou botar aqui, vou pegar. Eu trouxe até os lápis aqui, ó. Tô com os lápis aqui hoje. Tem um lápis da Cretacolor, tem um lápis da Koinó, tem um lápis da Pitt, tem um lápis da Brinzel. Não é que a gente agora não tem essa necessidade de utilizar isso para fazer um desenho lindo, porque eu estou trabalhando aqui, eu estou imaginando o quê? Que vocês estão partindo do zero e vocês querem entender melhor o desenho para construir melhor. Então, eu preciso começar do zero e vocês precisam se esforçar. Esses exercícios são importantes, né? Porque logo vocês vão começar a associar isso de maneira natural no desenho de vocês. Eu quero desenhar sei lá, um cavalo, vocês naturalmente vão associar as formas geométricas, não somente formas com faces retas, planas, como com formas com faces arredondadas, tipo cilindro, cone, esfera, que eu vou trabalhar com vocês aqui também, a construção deles, a volumetria, entender o volume, representar no plano, né? Trabalhar a projeção de sombra. Isso tudo é muito importante. Então, mais uma vez, não é um desenho lindo todo dia que vai fazer com que você seja um bom desenhista. É você treinar todos os dias com a intenção de que realmente querer aprender. E eu dizia ao pessoal, eu vou dar ponto pelo esforço, não é pelo desenho lindo, porque o aluno começa do zero e ele se esforçando, com certeza ao final do semestre ele já está numa curva ascendente, lá no alto.
Se você fica pensando em fazer um desenho bonito todo dia, você não se preocupa em aprender, então você estagna, fica ali preocupado em acertar o desenho, né, todos os dias e mantém sempre no mesmo nível. Se você pensa em praticar, em evoluir, então você é uma crescente sempre. Então, vamos lá, mais um exercício, né? Eu vou trabalhar, talvez eu nem fale muito aqui, é exercício, né? Tem que falar, não tem jeito, mas eu vou repetir mais ou menos a ideia da construção do cubo e quero trabalhar um motivo qualquer aqui, é mais um exercício qualquer aqui. Se eu trabalho aqui, sei lá, uma cadeira, eu estou tentando buscar formas com faces retas. É por isso que, tipo assim, tá escasso. Eu vou fazer vou fazer uma escrivaninha. Tá escasso a ideia de formas retas, assim, né? Porque tudo tem uma irregularidade, tudo tem um arredondamento, na maioria das vezes, né? Então, é difícil você ficar procurando coisas que sejam somente retas. É difícil, mas tem. É difícil, é difícil. Mas enfim, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui linha do nível do olhar. Mais uma vez, essa primeira aula até agora foi a aula de construção, só para recapitular. Construção do cubo, né, cubo regular, a partir da linha do nível do olhar com um ponto de fuga. A representação dele abaixo do nível do olhar, entre o nível do olhar e acima do nível do olhar. Até agora essa foi a primeira aula com 2 exercícios. Esse será o terceiro e último exercício, a partir daí já passo para a próxima aula. Mas vamos lá. Trabalhar uma linha do nível do olhar, né? Uma linha do nível do olhar aqui qualquer. Hoje eu vou trabalhar com um lápis meu aqui, que lápis é esse aqui? Prolongador, esse é um 2B. Trabalhar com 2B aqui, um prolongador, né? Para não perder o lápis. Essa linha maravilhosa. E ficou melhor ainda. Vamos lá. Tá lindo isso aqui. Né? Tá vendo aí? Vou fazer um desenho bem lindo aqui, maravilhoso aqui, ó, com sombra e tudo. Aí eu sei, as pessoas dizem, meu Deus, David desenha demais, ele é ótimo, que coisa linda. Mas não é isso que eu quero agora, vocês entenderam. Então vamos lá, vou trabalhar um cubo, uma forma entre o nível do olhar, trabalhar um paralelogramo, né? Um cubo, porém, um pouco mais estreito. Eu quero representar uma escrivaninha. Acho que é legal com as gavetinhas, posso até abrir uma gaveta ou outra. Trabalhar o ponto de fuga, eu vou andar com o ponto de fuga, não quero que ele fique no centro, não. Vou explicar por que isso não é correto quando se representa com um ponto de fuga, mas não agora. Logo vai chegar esse momento. Olha lá. Linhas auxiliares, que são aqueles barbantes com os pregos. E aí eu vou determinar uma distância, né, uma distância qualquer aqui, tentando pensar. Se é um cubo, eu tenho que tentar imaginar essa medida em profundidade. Ela fica menor. Não posso pegar essa medida e colocar aqui, nem cabe. Né? Se eu pegar o compasso aqui e trabalhar, ela nem cabe aqui dentro desse espaço. Eu vou trabalhar ela menor. Quando eu coloco esse ponto aqui, eu estou determinando que essa distância aqui, que está paralela à minha visão, essa linha aqui vertical, ela representada em profundidade neste barbante que está indo para o ponto de fuga lá longe, ela tem essa distância. Eu determinei. A partir dela eu faço uma paralela à linha vertical, fecho esse ponto, acho esse ponto aqui, ligo dois pontos e tenho uma lateral. Então teria aqui, né, entre aspas, face frontal, face lateral, porque eu não sei em que pé vai estar aqui a minha escrivaninha que eu quero representar, né? Então, entre aspas, a face frontal, face lateral. O que eu faço agora? A partir desses dois pontos novos que eu encontrei, faço duas linhas em paralelo às linhas horizontais. E elas têm que se encontrar. Tá meio assim, mas vamos lá. Acho que está compreensível. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam aí na caixinha de perguntas aí, que assim que eu ver, eu respondo. O que eu puder responder, eu respondo. Viu? Se alguém tiver dúvida com qualquer coisa aí, se muitas dúvidas, se acontecer de vocês terem muitas dúvidas com alguma aula que não ficou clara, eu retorno, faço um outro vídeo. Não tem problema nenhum. A intenção aqui é informar vocês. Deixar o conteúdo claro, o mais claro possível. Então aqui eu tenho um cubo na representação de um ponto de fuga, tá? E um paralelogramo, e eu quero representar uma escrivaninha. Pode ser uma escrivaninha. Então, vou trabalhar
as gavetas aqui na minha frente. Trabalhar na frente mesmo. Então, tem uma linha auxiliar aqui, uma linha auxiliar. Na verdade, são linhas para construir as gavetas. Quero dividir em 3 gavetas. Né? Vou fazer aqui no olho. 3 gavetas. As 3 fechadas. Aqui a alça. Centro, né? Imaginar que seria o centro. Aí no caso aí eu faria o quê? Imaginaria uma linha aqui, ó. 2 linhas ligando esses vértices. Para eu achar o centro. Esse centro aqui, ó, faço uma linha paralela à linha vertical. Enquanto eu centro aqui em cima e já identifiquei que houve um erro aqui, ó. Tanto que correu para o lado não foi o mesmo que correu para o outro. Agora ficou mais correto. Mesma coisa aqui. Percebam que tudo é técnica geométrica, né? Aqui. Quero representar a alça, a continuação da alça. Eu vou ligar essas extremidades aqui ao ponto de fuga. Linhas auxiliares. Aqui já tem uma linha. E aí, ó. Com isso, eu já tenho a inclinação do que seria se eu fosse representar essa alça aqui. Então tem uma alça aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Mesma coisa com o outro lado. Imagina ele em profundidade. E aqui também. Piso longa pra caramba, né? Na verdade, tá vendo que é interessante a perspectiva? Olhe que erro, mas que bom que eu errei. Para que eu consiga consertar e mostrar a vocês. Essa linha que eu fiz aqui, onde eu achei o centro desse retângulo, ela está alinhada ao plano. Essa alça, ela não está no mesmo plano. Ela está à frente. Eu preciso entender isso. Então o que é que acontece? Ó, essa linha daqui, ela está associada a este ponto. A esse daqui, é o que está tocando na face. Então eu tenho que tentar imaginar essa mesma distância aqui, para que a partir dessa distância eu trabalhe a distorção em perspectiva, e a partir daí eu vou conseguir construir essa minha alça de maneira correta. Veja como é importante ter a noção da perspectiva. Foi bom que eu errei para que eu conseguisse mostrar a vocês por que é interessante entender a perspectiva. Aqui é a mesma coisa. A linha é esta, então é nesse ponto. Eu repito ele aqui em profundidade. Eu devo ir mais ou menos aqui assim. Subo, não, aí ligo para o ponto de fuga e prolongo. Ele vai me dar a distorção que eu quero aqui. Aqui, fechou aqui. Aqui provavelmente ele vai estar, todos vão estar alinhados, né, agora. Mas veja como já mudou. O entendimento é importante, sempre será. Não tem para onde correr. Aqui é a mesma coisa. Só que agora aqui o ponto dela, onde se encontra na tampa, na face da gaveta, está para cima e não para baixo dele. Aqui em cima. Eu imagino essa distância, prolongo ela aqui, eu faço a mesma distância do outro lado, essa mesma distância aqui. E a partir daqui, ligo para o ponto de fuga, né? Imagino a linha auxiliar no ponto de fuga, prolongando ela. Prolongar. E já foi. Fechei aqui mais uma alça. Essa linha aqui dentro não existe, nem essa daqui, nem essa daqui. Né? Essas linhas auxiliares aqui, elas não existem. Só a alça e a face da gaveta. Bom, essa é uma representação. Eu vou trabalhar aqui, eu posso fazer uma sombra leve aqui, né? Só uma textura aqui, tentar criar uma textura aqui, para não ficar totalmente em branco. Esse recuo aqui da madeira. Aqui em cima vai ter a gaveta, vai ter um ponto. Pronto. Com isso eu tenho uma escrivaninha. Posso botar até uma rodinha aqui, ou um pezinho mesmo aqui.
Imaginar um pé aqui. Sempre as linhas auxiliares. Porque tudo que está voltado para esse lado, todas essas duas faces, né, tanto essa aqui da esquerda quanto a outra face, todas elas sempre vão estar indo com linhas auxiliares para esse ponto de fuga, para representar de maneira correta a perspectiva. No fundo, a mesma coisa aqui, ó, saindo daqui de dentro, né, desse ponto aqui em cima do final, desce também. Aqui, subindo em perspectiva. Pronto, essa é uma representação. Vamos para uma segunda. Quero fazer agora abaixo do nível do olhar. Vou trabalhar aqui meu retângulo, abaixo do nível do olhar. Começo com um retângulo, né? Que deveria ser um quadrado, mas como é uma escrivania, acho que um retângulo é mais interessante. Ponto retângulo. E aí eu vou trabalhar um ponto de fuga. Vou trabalhar o mesmo ponto de fuga mesmo. Linhas auxiliares. Indo em direção a esse ponto. Determino uma distância em perspectiva porque eu quero representar essa aresta, ou essa aqui, em profundidade. Só que eu não posso pegar a mesma medida e colocar aqui. Não funciona. Aí eu vou estar criando um paralelogramo. Eu coloco a medida que aparentemente seja menor para parecer que está indo em profundidade. Determino esse ponto e a partir dele, ó, vou fazer uma paralela linha horizontal aqui e uma paralela linha vertical. Embolando a língua. Pronto, a partir do momento que tocou aqui embaixo, tocou aqui do outro lado, eu posso fazer as paralelas entre linha vertical, linha horizontal. Não funcionou, porque não está meu desenho aqui sem réguas e sem material técnico, não está funcionando, mas deveria estar aqui no mesmo ponto. Ó. Vou imaginar que essa linha aqui está torta, tenho que acertar ela. Então, o ponto deveria estar coincidindo. Tem que coincidir, viu? Se fizer com material técnico, provavelmente ele vai coincidir. Eu vou colocar aqui, fazendo com que vocês entendam que eu errei aqui. Ó. Ele deveria estar batendo aqui. Tanto esse ponto aqui, quanto esse aqui. Mas beleza, fechou? Tem o quadrado do fundo, que é o oposto a esse, tem já um lateral, tem um superior, faltam só esses dois aqui de trás, ó. Só ligar esse vértice a este aqui, pontilhando, e com isso eu tenho já toda a forma representada. O que eu vou fazer? Eu quero colocar agora as gavetas do lado de cá. Eu vou representar aquela lateral. Vou dividir em três partes aqui, ó, tentando imaginar o que seria três partes aqui ó, iguais. Estou tentando imaginar, mas talvez não seja. Vou ligar esses pontos para o ponto de fuga, porque as gavetas estão num ângulo, estão num lado, que esse lado está sofrendo as distorções da perspectiva. Então aqui vai ter a representação de uma gaveta, aqui outra, aqui outra. Veja que as três estão diferentes. Estão todas as três em distorção, indo em direção ao ponto de fuga. Então aqui. Vou imaginar esse caixote que está aqui dentro de cada um, abrindo um pouquinho, saindo um pouquinho, né? Então se esse primeiro aqui sai até aqui, eu tirei ele até aqui. Então, ó, ele é um quadrado, é um caixote pequeno aqui, exatamente dentro desse espaço. Então, eu vou trazer essas linhas auxiliares a partir do ponto em que a face dele estava, né? Aqui são essas linhas. E vou determinar que essa primeira gaveta, ela vem até aqui. O máximo dela é aqui. O máximo dela é aqui. Pego esse ponto aqui, ligo esse ponto ao ponto de fuga. Esse aqui de baixo também é um ponto de fuga. E com isso eu já determinei a face superior e a inferior está aqui. Só que eu não vejo, mas só um pedacinho. Talvez eu veja esse pedacinho aqui de dentro. Porque eu estou conseguindo ver por cima, né? Está em cima.
Eu vejo esse pedacinho aqui, vejo isso, consigo ver a largura dele, né? A largura, a espessura da madeira, ou sei lá qual o material, que é essa caixa. E aqui no meio eu preciso representar o puxador. Então eu tenho aqui, ó, um de um lado, uma distância, do outro lado, mais ou menos a distância perspectiva, e pego esse ponto aqui e ligo ao ponto de fuga. Então até a alça, ela também vai estar em perspectiva. Veja como tudo que eu representei aqui foi necessário o entendimento da perspectiva. Essas linhas aqui não vão aparecer, essas linhas aqui de cima, essas linhas aqui de baixo também não irão aparecer. E com isso eu tenho a representação de uma gaveta aberta. Vou pular a gaveta do meio, só que eu quero representar nela a alça. Onde é que está a alça aqui? Eu vou achar o centro dela, pegando os dois vértices, centro. Faço uma paralela linha vertical. Já sei que a partir daqui do meio eu vou ter uma linha auxiliar que está na parede da peça, na parede da peça. Coloco ela para fora e aí construo a alça. Então a alça vai estar aqui. Ó. Eu não vejo direito essa alça, só um pedacinho de nada dessa alça. Ela está escondida lá para dentro. Ó. Mas eu sei que existe, sei que está aí. A outra alça, a mesma coisa. Ó. Vou determinar aqui ligando os vértices, acho o centro. A partir do centro, faço uma paralela linha vertical. Tocou aqui em cima, tocou aqui embaixo. Mais ou menos aqui em cima. Próximo, a parte de cima, faço uma linha ligando ao ponto de fuga e voltando. Tem uma distorção. Imagina essa distância, coloco para fora. Né, o quanto que eu quero, até aqui. Então aí já tenho aqui ó, uma lateral da alça. Ligo isso ao ponto de fuga. Ele vai fazer um pedacinho aqui. Ó. O outro lado tem que ser a mesma distância em perspectiva. Vou imaginar que aqui é o suficiente. E com isso eu tenho mais uma alça da gaveta inferior. Vejam como é importante o entendimento da forma geométrica, né? Vou fazer uma sombra aqui leve, um lápis deitado, só para representar a luz e sombra nessa caixa aqui num canto. Só uma representação básica, nada demais. É porque eu não trabalhei nada de luz e sombra com vocês. Tudo é esboço, tudo é treino. Eu preciso que vocês façam esses exercícios. Esses são importantes para o entendimento. Aqui embaixo, né, eu vou imaginar o pé, aquele pezinho quadradinho também, tipo um retângulo. Ligo esse ponto ao ponto de fuga. Imagino ele indo ao ponto de fuga. Eu vou imaginar uma distância aqui, fechou. A mesma coisa desse lado. Faço a face normal que está à nossa frente. Todas as linhas em paralelo, tanto vertical quanto horizontal. Ligo esse ponto ao ponto de fuga, aqui para fora. Ele vai fazer um pedacinho, pronto. Os outros dois pezinhos vão estar lá no fundo, ó, eu não consigo ver nem de um lado nem do outro. Mas eu sei que esses aqui eu consigo. Eu espero que esteja ficando bem claro, porque esse entendimento é fundamental. Vou fazer só mais um agora, só esse aqui superior. E vamos lá. Próximo vídeo já vai ser a aula 2. Mais um aqui. Fechei um retângulo, beleza. Quero determinar o ponto de fuga. Quero usar o mesmo ponto de fuga. Tá? Eu gostei desse ponto de fuga. Vamos utilizar o mesmo ponto de fuga. Então vamos lá. Linhas auxiliares. Determino uma distância em profundidade que tem que ser relativa a essa daqui, porém a angulação. Não vou trabalhar a angulação, porque é uma coisa mais calculada e técnica, não precisa, que é desenho artístico. Mas vou imaginar que a escrivaninha seja aquelas escrivanias, né, mais compridinhas, né? Não é um quadrado perfeito, não é um cubo perfeito. Tipo, seria esse cubo mais longo um pouquinho. Então eu vou dar uma distância aqui que eu imagine que seja menos do que isso aqui se estivesse na real, né, em verdadeira grandeza. Determino a altura, é só fazer uma linha paralela, linha vertical, até tocar nessa linha auxiliar aqui embaixo. Com isso eu fechei uma lateral. Aqui também eu tenho uma outra à frente, a face frontal. Faço uma paralela à linha horizontal aqui. Vai até lá embaixo, aqui também. Até onde preciso fazer as linhas auxiliares. Só fiz duas linhas auxiliares, ó, que distorcem a forma. Faltam mais duas. Não, fiz três.
Uma, duas, três, falta essa daqui. Ligo ela ao ponto de fuga. E com isso eu tenho mais uma linha auxiliar. Onde ela tocar aqui é o final. Desceu uma paralela à linha vertical. E ele provavelmente deveria tocar também essa face daqui. Ela tem que tocar aqui. Né? É uma obrigação, se for um cubo regular ou um paralelogramo que seja perfeito em termos de ângulos das faces, eles têm que coincidir. Então, pronto, fiz isso aí. Quero que as gavetas fiquem do lado de cá. Então, eu vou determinar, dividir em três partes aqui. Né? Vou determinar. Faço linhas auxiliares ao ponto de fuga. Contei aqui do outro lado. Vou fechar aqui, fazer um arco para determinar a espessura desse tipo de material que eu estou trabalhando aqui, que eu não sei qual é. Aí já tenho esses pontos. Eu vou fazer aqui também uma separação entre as áreas. E aí vamos lá. Quero colocar uma gaveta para fora. Ou duas, não sei. Quero colocar essa gaveta do meio para fora. Como fazer? Como ela está alinhada ao meu nível, em paralelo ao meu nível do olhar, eu vou trabalhar uma linha que seja paralela a essa linha horizontal, saindo deste vértice, deste daqui de trás, deste daqui de trás. E eu quero que minha caixa venha, a gaveta venha no máximo até aqui, tá bom? Tá bom aqui. Essa lateral aqui que está mais próxima de mim, eu já fechei o quanto de distância que eu quero que ela corra. Se eu quiser saber o quanto ela está para dentro aqui, ó, é um cálculo. Eu só imagino, ó, a gaveta ela vem daqui até aqui. Se ela correu isso para frente, então ela deve estar parando aqui assim, ó, por dentro da caixa que eu não vejo. Ela deve estar parando aqui assim, porque essa mesma distância é correndo para fora, né? Saiu isso, subtrai aqui. Mas vamos lá. Vou pegar esses dois vértices novos que eu encontrei, ligo os dois ao ponto de fuga, por quê? Porque essa outra face agora da gaveta, ela está alinhada a tudo que está em distorção para o ponto de fuga. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu permito que eu consiga ver o quanto que ela distorceu. E ela tocou aonde? Nesse ponto aqui auxiliar aqui atrás. Ó. Então, o ponto dela é esse e o de baixo seria aqui assim. Aí eu encontro desse com esse. Não deu certo não, porque minhas linhas não estão muito corretas. Não estou treinando muito isso. Minhas linhas estão ficando tudo tortas. Mas se eu usasse régua, provavelmente esse ponto aqui iria coincidir com algum ponto aqui embaixo. Disso daqui. Eu vou fazer de conta que eu usei régua. Claro que eu não usei, mas vamos fazer de conta. Então eu tenho essa gaveta que eu coloquei para fora. E quero determinar a alça dela. Cadê a alça? De todas, na verdade, né? Então as alças, como são individuais, estão para frente. Tanto essa daqui, essa está para o fundo, essa está para o fundo. Essas duas aqui eu posso fazer em um único ponto, se eu quiser. Aí eu trabalho aqui, ó, dividir, achar o centro dessa face. A partir desse centro eu faço uma linha paralela à linha vertical. Então eu já tenho aqui embaixo, aqui em cima. Faço uma paralela linha aqui, ó, do ponto de fuga, essas linhas aqui, ó, as que estão com distorção. Então, o tanto que ele correu para um lado aqui, eu tento imaginar para o outro lado. Tentar imaginar que seja a mesma coisa para o outro lado. Claro que em distorção fica menor. Então seria isso aqui um pouco menor. A partir desse ponto aí eu vou trabalhar as duas alças. Eu vou tirar mais uma vez, como se estivesse saindo normal aqui a linha auxiliar, paralela a essas linhas horizontais. E eu quero que a alça seja exatamente isso aí. E eu ligo isso aqui para baixo e fechar, então tem uma alça. A outra alça, essa daqui, eu tenho que ligar este ponto a esse. Mesmo sistema. Achei o centro, paralelo à linha vertical. A partir desse ponto aqui em cima, aqui em qualquer lugar aqui em cima onde eu desejar colocar a alça, eu faço uma paralela, quer dizer, eu faço uma distorção também em linhas congruentes para esse ponto de fuga. E aí essa distância tem que ser maior do que a segunda. Coloco esse ponto para fora mais uma vez. E com isso eu fecho os dois pontos, ligando o ponto de fuga. E eu consigo representar a outra alça que está para frente dessa gaveta que eu puxei. E quero fazer a alça daqui de baixo. Eu vou puxar a gaveta um pouquinho para fora. Vamos puxar para fora um pouquinho a gaveta. Só um pedacinho. Só isso aí. Ligo o ponto de fuga. Aqui também. Aí eu pego esses dois também aqui, esses vértices aqui de fora. Ligo. Aonde eles tocarem aqui, ó, é o final.
dessa face. Pronto, fiz isso aqui. Eu vou apagar isso aqui porque eu não vejo. Só para não embolar muito, né? Isso aqui tá do outro lado, eu não vejo. Isso aqui também tá tudo lá atrás, eu não vejo. Essa borracha está maravilhosa também, né? Nem adianta indicar material, né? Vou comprar uma borracha dessa, mas não é porque ela tá suja, eu tenho que limpar. Pronto. Aí, aqui embaixo fica escuro, que a gente não vê direito. Face inferior. Aqui eu tenho mais uma caixa. Mesma coisa aqui, ó. Ligou os vértices. Ela tá um pouquinho mais para fora. Achou o centro, fez uma paralelinha vertical. Determina onde é que eu quero fazer a face do puxador, né? Onde ele toca na gaveta. Aí pego essa distância, imagino ela em perspectiva. A partir do momento que eu determinei elas, duas linhas paralelas e linhas horizontais. E aí pronto, determina essa distância. Quanto é isso aqui eu não sei também, mas vou imaginar um tamanho próximo. E com isso eu fechei mais uma gaveta. Então tem as três gavetas. Sendo que essa aqui está totalmente colada na face, né, na face da escrivania. Essa daqui está bem mais aberta, essa está menos. Vejam que o importante de entender isso não é que os desenhos fiquem lindos agora. É que vocês treinem isso aqui para que vocês consigam controlar a forma geométrica para tudo que vocês forem fazer mais para frente, comigo ou sozinhos. Tá ok? Está tudo certo. Ah, aqui embaixo, nesse ponto aqui tem um pé. Eu vou descer aqui assim, tá de boa. Liga para o ponto de fuga. E ele vai determinar aqui um pezinho. Na verdade, eu consigo ver a face inferior dele bem pequenininha. Do outro lado, a mesma coisa. Faço um pezinho. Só que nesse caso aqui, eu consigo ver todos. Vai para o ponto de fuga também, essa lateral, para fora. Aqui é a mesma coisa. Porque eu posso usar o ponto de fuga para determinar essa distorção. Aí. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui. Aí. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por que, que é importante entender as formas geométricas? Para quem está gostando do assunto, valeu. Para quem está acompanhando aí, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, curte, comenta e compartilha para ajudar. Lembrando que isso aqui até agora a gente só trabalhou uma aula. Eu acho que vão ter aulas pra caramba sobre isso aqui, né? Porque precisa, não é porque eu quero, é porque precisa. Quem está começando do zero precisa entender isso aqui. Então, fechou? Um abraço para vocês. Olha o cubo aí. Olha o tronco de pirâmide. Olha a pirâmide. E até a próxima. Uhul!